O terceiro episódio pareceu pagar um pedágio e muito fraco. O quarto, morno, é o mais curto de toda a temporada e não apresentou muita coisa. Agora, o quinto já me lembrou muito o que deveria ser desde o começo. Eu sou o Box, esse é o canal Iniciativa Black Box e vamos falar do quinto episódio da série The Last of Us da HBO. Primeira coisa que mostra, né, é como que os rebeldes conseguiram tomar a cidade da Fedra, né? Toda aquela invasão, a explosão e tal, eles gritando que estão livres e tal. E nisso, corta pra uma cena da Rose lá, da Femme, e mostra que ela tava procurando o Henry, como no quarto episódio lá. E que aquelas pessoas que estavam ali presas ali e tal, eram pessoas que meio que eram cagueta lá, dos X9s ali da cidade. Que é compreensível até, porque era pra se manter vivo e tal. E aí, beleza, aí nisso corta pro Henry lá e ele é ajudado por aquele senhor também do quarto episódio lá e tal, que é capturado pelos rebeldes. E aí, beleza, o Henry e o Sam ficam numa casa lá e tal, e eles vivem lá por lá e tal. Aí tem uma diferença com o jogo, né, porque aqui o Sam ele é surdo, né, ele não consegue ouvir e tal, uma diferença mínima, né. E nisso eles ficam vivendo ali e tal, e eles passam um bom tempo ali naquele lugar ali, se escondendo dos rebeldes, né. Aí chega um momento no Joel, que mostra toda aquela cena do quarto episódio. Aí chega um momento que mostra a cena do quarto episódio do Joel e a Ellie chegando pela perspectiva do Henry. E aí beleza, vai acontecendo tudo aquilo ali, ele vê o tiroteio, vê o Joel matando lá os caras lá e tal, dos rebeldes e tal. E aí nisso eles decidem que eles têm que se aproximar do Joe e tal. E aí eles vão pro mesmo prédio onde tá o Joe e a Ellie. Acontece aquela cena que é o fim do quarto episódio, nesse quinto episódio. Daí o Henry fala toda a estratégia dele pra fugir e tal. Aí eles falam, a gente tem que ir pelos túneis e tal. E aí eles começam a ir pelos túneis pra fugir de Kansas. Aí tem toda a cena pra eles fugir dos rebeldes. Beleza, toda a interação da Ellie e o Sam é muito baseada no que é mostrado no jogo lá. Que eles são meio que duas crianças e tal, e estão interagindo ali, brincando e fazendo coisas de criança, né? Aí beleza, nisso avança e tal, eles conseguem sair e tal, e aí tem a cena que também é muito, relembra muito o jogo, né? Lembra muito o jogo, que é a cena do sniper lá atacando eles, né, na cidade. Aí o Joel vai lá e fala que vai dar a volta pra derrubar o cara. Nisso o Joel consegue entrar e derruba o cara. Aí que ele derruba o cara, né, ele primeiro fala, vê que é um senhorzinho e tal, fala, oh, pô, não faz gracinha não, e tal, não quero te derrubar, não quero te matar e tal. E aí o cara levanta a arma e a gente já sabe o que acontece com o tiozinho. Nisso avança mais um pouco e aí aparecem os rebeldes lá onde eles estão lá. Aí nisso que aparecem os rebeldes, eles começam a atacar e tal, começam a querer matar lá todo mundo lá. O Joel consegue derrubar um dos caminhões, né, atirando no motorista, e esse caminhão entra numa casa. Diz que entra numa casa, começa a pegar fogo lá, e aí a Rose fica perguntando onde tá o Henry. E essa cena aqui me deu uma quebrada assim, porque, cara, o cara tá tava do lado dela ali, e ela chamando. Meio que pareceu que ele tava ali, pelo menos me pareceu que dava pra perceber que ele tava ali tão perto. Mas quando ele começa a gritar pra deixar as crianças e tal, e ela tá com o exército, pô. Então, enfim, aí nisso avança mais um pouco, e aí ele na hora que vai tentar pegar o Henry e tal, aí você vê aquele carro afundando, provavelmente ali tinha alguns túneis e tal, e aí afundou o carro, e aí sai instalador pra bexiga, velho. Aí começa aquela confusão, o Joel fica de longe defendendo eles, também fazendo muita alusão ao jogo, e aí fica atirando nos infectados que estão indo pra cima da Ellie, principalmente, né, que ele defende mais a Ellie. Aí ele entra dentro do carro e aí, cara, esse instalador criança foi muito da hora, velho. Muito da hora ver esse instalador entrando dentro do carro junto com a Ellie pra tentar pegar ela. Só que a Ellie consegue fugir desse carro e o instalador criança fica lá dentro. E aí, beleza, aí avança mais um pouco e aí vem o bicho, velho. Olha o bicho vindo, cara. Quando apresenta o Baiacu, meu velho, muito bom o design desse Baiacu, velho. Muito bem feito. E ele já sai destruindo, já sai derrubando um cara, parte o cara no meio, joga o outro no chão. Arranca a cabeça do cara lá que era soldado fiel da Rose lá. Aí avança mais um pouco e aí ele começa a avançar já com o pessoal pra sair fora. E aí o Joel desce pra lá e tal, e encontra com eles lá embaixo. E aí a Rose aparece lá. Fala que vai matar todo mundo e tal. E aí vem aquele mesmo instalador criança lá e debulha a mulher, destroça ela. E cara, muito boa
Muito boa cena. E, cara, na minha opinião, assim, deixando a minha opinião já, eu achei que faltou pouca cena de Baiacu, sabe? E, cara, infelizmente, o que eu temia, eu acho que tá acontecendo. Por mais que esse episódio tenha uma hora e tal, eu tô sentindo uma correria, né? Não foi aprofundado demais, não foi aprofundado essa... E aí eles conseguem sair, né? E seguem caminho. Aí nisso que eles seguem caminho, o Joe e eles estão numa casa lá e tal, num hotel. E aí a Ellie tá com o Sam num quarto e o Joe e o Wayne tá no outro quarto lá. E aí eles vão conversando e tal. E aí o Sam mostra que ele foi mordido. Nisso a Ellie corta a mão e fala que o sangue dela é a cura e tal. E tenta curar o Sam cortando a mão e pondo a mão na ferida do Sam. Aí beleza, amanhece e aí o menino tá infectado e não resolveu nada do sangue dela. E aí o Henry acaba tendo que matar o Sam. E aí se desespera e se mata. É igualzinho no jogo, muito parecido. E a minhas críticas que eu tenho desse episódio é justamente essa falta de aprofundação. E pra mim, o terceiro episódio comeu muito da série e me pareceu que eles estão correndo pra entregar a história. O Baiacu foi o ponto alto, mas não durou nem 2 minutos de cena. Eu preferia que fosse mais aprofundado e tal. Talvez tivesse encontrado esse cara antes, primeiro, o Baiacu antes, primeiro, e depois de novo mais pra frente e tal. Mas foi um ótimo episódio, de longe o melhor episódio até agora. E por enquanto, o único episódio que me quebrou muito assim com a visão da série foi o terceiro mesmo. Mas enfim, essa é a minha opinião. Deixa aí nos comentários a sua. Não esquece de se inscrever, ativar todos os sininhos de notificações, dá o like, compartilha. Tamo junto. Eu sou o Box, esse é o canal Iniciativa Black Box. Tamo junto, valeu.